Nós trouxemos uma entrevistada bem interessante, essa psicóloga que a gente já estava com saudade dela, né? Que é a nossa querida Iane. E a Iane Luiz já está aqui no Bom Dia para falar sobre o Setembro Amarelo, que é sim um mês de conscientização e que antes a gente tinha uma dificuldade tão grande de falar de suicídio, mas isso não quer dizer que seja algo fácil para se falar, ao contrário. Mas é algo que a gente não pode deixar de lado e que a gente precisa conversar e que a gente precisa alertar as pessoas sobre esse assunto. Setembro Amarelo é esse mês que mexe com os nossos corações e acredito que nesse exato momento, Iane, deve ter muita gente com um apertozinho no coração, de entes queridos, de pessoas que elas queriam poder ajudar e que não tiveram essa oportunidade. E a gente já começa a falar sobre esse assunto, né? Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vinda, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite. E sim, Setembro Amarelo é um setembro que ainda bem que a gente consegue falar sobre, sim, né? Porque nós estamos na capital que maior tem índice de suicídio. E aí, quando a gente para pensar que temos um mês para se falar sobre saúde mental, apesar que janeiro também é um janeiro branco que também é de saúde mental, é importante a gente levar em consideração que o suicídio ele não acontece apenas por depressão ou por ansiedade, tem outros transtornos envolvidos. E aí, quando você fala dessa forma, eu gosto muito de assistir várias entrevistas, gosto de conversar com várias pessoas, tenho amigas psicólogas também e sou muito curiosa. Então, quando você tem curiosidade, você acaba abordando mais assuntos e é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que às vezes as pessoas dizem assim, olha, quando você vê alguém triste, quando você vê alguém desanimado, quando você vê alguém que está lá quietinho no canto, mudou a personalidade, olha, fique atento, beleza, fique atento. Mas não é só dessa forma, não. A nossa psicóloga vai explicar para você que está em casa como a gente pode identificar que alguém esteja passando por uma situação tão séria ao ponto de imaginar, de pensar em suicídio. É importante a gente abordar esse assunto. Eu achei muito interessante quando você falou, porque as pessoas, hoje, elas têm que se preocupar com todo mundo. Sim. Isso é um fato. Mas quando a gente fala em depressão, aí vem a história de que as pessoas ficam de olho só naquela pessoa que está triste, só naquela pessoa que está para baixo, mas não para pensar que você pode estar muito alegre e de repente não é bem o que você está pensando. Não é bem o que você está pensando. Em relação à depressão, e a gente tem que parar de achar que a depressão a pessoa vai estar sempre deitada numa cama, num quarto escuro. Não, existe uma depressão que chamamos de depressão funcional, que a pessoa consegue viver a vida, que a pessoa consegue fazer suas atividades, mas ela está sempre triste, ela está sempre com vazio no peito, ela está sempre com aquela sensação de que nada é bom, que está fazendo só por fazer, que não tem um sentido e não tem um propósito. Então, a gente tem que lembrar que, além da depressão, também tem a ansiedade funcional. E são dores que a gente só vai entender quando a gente parar para conversar com aquelas pessoas. E sim, as pessoas dão sinais. Quando elas falam, eu gostaria muito de fugir para um lugar onde eu não conhecesse ninguém. Eu gostaria muito de começar a minha vida do zero. Eu só queria ficar sozinho e não ver ninguém. Então, esses pequenos detalhes a gente tem que ir buscando e ficando mais atento. Como você disse, nem todo mundo vai estar triste, nem todo mundo vai mudar o seu comportamento. Ou melhor, até vão. Pessoas que são normalmente na média e começam a demonstrar uma felicidade exagerada, também é um sinal de alerta. Porque para quem que ela está mostrando aquela felicidade? Será que ela está mesmo? O que mudou de 2023 para agora, 2024, relacionado a esse os números de suicídio e o que vocês, como psicólogos, têm identificado nesses últimos tempos e que serve como um termômetro de alerta? A gente, como psicólogo, a gente percebe que o termômetro para esse alerta é basicamente os jovens. Os jovens estão muito sobrecarregados. Nossa. Muito mesmo. E deveria ser o contrário, E deveria né? ser o contrário. Seria a hora deles estarem mais de boa por não ter as responsabilidades de adulto. Você sabe que eu fico muito preocupada porque, assim, eu ouvi a minha avó, não sei se alguém já ouviu, mas a gente fala sobre esse assunto porque é importante, é um alerta. Há muitos e muitos anos atrás, lá em 1990, quando eu vim passear aqui também, ainda novinha, 1980 e pouco,
eu ouvi a minha avó dizer, no dia que os jovens começarem, as crianças e jovens começarem a se preocupar com a responsabilidade dos adultos, estaremos vivendo, olha, sabedoria, um mundo totalmente preocupante, uma nação que tem que realmente ter um alerta vermelho. Sim. E isso está acontecendo agora, porque criança é para brincar, criança é para se divertir, houve o tempo de você não falar mais de assuntos de adultos perto de criança. Jovens, adolescentes, é para estudar, também é para se divertir e ter um momento de começar a trabalhar e se preocupar com as responsabilidades. Não é isso? Hoje isso me preocupa porque, assim, apesar, eu via minha mãe chorar. Eu com 13 anos de idade querendo trabalhar, porque queria trabalhar. Porque eu via meu irmão trabalhando, eu queria trabalhar também. E eu me lembro bem da minha mãe dizendo, não, você vai estudar. Não quero você trabalhando. E eu chorava. E quando eu consegui dessa independência, né, de querer trabalhar, minha mãe chorou. Porque ela percebeu que naquele momento eu estava querendo assumir uma responsabilidade que não era a hora ainda. Não. Mas ela deixou. Hoje eu vejo que muitos jovens estão passando por essa situação. Crianças têm responsabilidades, têm uma agenda mais concorrida do que a de um adulto. Se você parar para pensar, a gente não permite mais que criança seja criança. É como se fossem mini adultos. Você pega a criança, sai da escola, vai para aula de matemática, de português, vai para alguma atividade física e vai preenchendo o dia da criança. Nunca se teve tanto caso de autismo e de TDAH em crianças como está tendo agora. Nossa, aí, Anne, eu fico preocupada porque muitas crianças acabam transferindo toda essa responsabilidade que deveria ser dos pais, né? Os pais acabam, de uma certa forma, levando toda essa responsabilidade para os filhos e eles acabam se divertindo na hora que é para eles estarem dormindo. Sabia que isso acontece demais? Eles vão para as redes sociais, eles vão para o celular, às vezes a mãe está ali fazendo alguma coisa, é o momento que eles estão ali em fuga, também nos jogos. E aí, como é que fica a vida desse jovem, né? Primeiro que todo mundo precisa socializar, começamos por aí. E a gente está vendo adultos, crianças e adolescentes solitários. Que estão sempre, não, meu amigo está na internet, vou botar só esse vídeo aqui para a criança ficar distraída. Só que esse vídeo vai se transformar em outro, que vai se transformar em horas e horas. E isso é importante que a gente alerte que as pessoas, elas precisam estar em torno de pessoas. Então, ficar só em rede social, ficar só em celular ou só em computador, não é bom porque a gente tem acesso a milhares de informações não muito legais. E aí a gente vai falar desse cuidado que tem que existir sobre o afastamento dos familiares, dos parentes, dos amigos, que muitas vezes, você sabe que aconteceu aconteceu um fato esse final de semana, por isso que eu digo que as conversas do Bom Dia são sempre um bate-papo. Aconteceu um fato esse final de semana muito interessante. Tinham marcado, não vou dizer nomes nem nada, tinham marcado uma saída para um shopping de Teresina, alguns adolescentes. E estava tudo marcado para o final de semana todo mundo se encontrar, para a despedida de um dos colegas e tudo. E estava tudo certinho. De repente, nesse dia, o coleguinha liga para o outro coleguinha, as amiguinhas, não, fulano não vai, o outro não vai, só vai eu e você, ou só vai nós duas. Fulano diz que não vai porque fulano também não vai, diz que prefere ficar em casa jogando. Tá com preguiça, tá desanimado, não quer sair de casa. Não vai ficar em casa. Isso é preocupante. Sim, é preocupante. Se você percebe que o seu filho, ele tá mais em casa, ele não quer socializar, ele não tá buscando outras pessoas, alguma coisa tem de errado. Por que ele só quer ficar trancado? Existem vários Então, essas coisas a gente tem que estar sempre atento. Por isso que eu disse, nem só a tristeza visível. Porque tem aquela tristeza que está oculta, né? Que aquela pessoa, ela vai deixando de querer fazer as coisas que podem vir a dar prazer. Quando é que a gente consegue observar, por exemplo, conversas que podem ser uma despedida? Quando tem. É o que eu falei no início sobre vontade de fugir para um lugar onde eu não conheça ninguém.
Eu queria viajar para não voltar mais. São frases pontuais que você vai percebendo, assim como frases do nossa amiga, foi muito bom te ver. Não sei quando a gente vai se ver de novo, assim, que você vê que é um abraço mais caloroso, que é um olhar mais atento. Falar de morte e suicídio de forma muito comum. Parece Sim. que não é nada demais. Isso é preocupante também? Sim, porque você percebe que aquela pessoa vai pesquisando bastante sobre a morte, apesar que a morte é algo que deve ser conversado. Até porque nós lidamos com a morte todos os dias, né? E é a única certeza que todos nós vamos ter sobre a morte. Mas, quando você percebe que aquela pessoa comenta muito sobre suicídio e está sempre pesquisando, é bom ficar atento. O que nós, pais, parentes, amigos, também devemos observar em nossas vidas para daí então tirarmos os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, conversar com os nossos amigos, familiares, vizinhos, sobre a importância de não viver esse mundinho tão pequeno e tão só. Porque você nunca sabe, por exemplo, depois das redes sociais, depois dessa vida, tem muita gente que se deixa levar, imaginando que não vai ter um bom emprego, que não vai ter a melhor vida, que já chegou numa certa idade, não conseguiu conquistar as coisas que deveria conquistar, e aí começa vendo pessoas conquistando tudo da noite pro dia, e parece que esse tipo de coisa também tem trazido traumas para as pessoas. Sim. Que, de uma certa forma, eu não falo de sabedoria, eu digo que pessoas que não estão preparadas, a sua personalidade, a sua maturidade, não está preparada para entender que aonde há vida, há novas conquistas, né? Sim. Principalmente pais de adolescentes, entendam que o seu filho, ele é único e sem idealizações, porque tem a idealização dos pais, né? Então, assim, deixe o seu filho viver, deixe ele sofrer o que ele tiver que sofrer, deixe ele aprender o que tiver que aprender. Mas sem cobranças e quando eu falo sem cobranças, é sem as comparações com o outro. O filho do fulano passou e você não passou. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua evolução. Existem pessoas que passam de primeira no vestibular, existem pessoas que não passam de primeira e são ótimos profissionais do mesmo jeito. Então, as pessoas precisam entender que cada vez a gente está escolhendo mais cedo o que vai ser quando crescer, né? Cada vez os adolescentes vão entrando mais cedo na faculdade. E como é que eu, com 16 anos, vou saber o que eu quero ser pelo resto da vida? Verdade. Não tem como, né? E sem contar que nós podemos fazer mais de um curso, podemos fazer várias outras coisas no nosso tempo. Você falou tudo, e inclusive eu queria chamar a atenção das pessoas para esse mundo dessa nova geração que desconhece o que outras gerações vivenciaram. Eu acho muito normal quando a gente passa por fases profissionais. Por exemplo, eu passei por várias fases profissionais. Eu fui estoquista de uma loja de lingerie em São Paulo. Nada a ver com a comunicação e tudo a ver, né? Porque eu tinha que lidar, eu lidava com os números, mas fui para baixo para lidar com pessoas e era muito divertido. E fui passando por outras profissões, até então chegar a esta profissão que deu muito certo para a Vanusa e a Vanusa continua, não sabe até quando. As pessoas precisam entender que nem sempre é você conquistar aquilo que é gigante para os olhos dos outros e para os seus olhos, porque a pandemia ensinou isso. Sim, a pandemia ensinou isso e ensinou também a solidão, né? Porque muita gente se adaptou à solidão, se adaptou a ficar sozinho. Então, muita gente vem muito traumatizada ainda da pandemia. Sempre quer ser grande logo no início. Gente, as pessoas querem se formar e já ser gigante. Profissionais renomados. Não tem calma, como. Você vai passar por fases na sua vida. Ó, por exemplo, meu pai começou como um servente, foi para ser pedreiro, se tornou um mestre de obra e passou por uma empresa com mais de 1000 mulheres, onde ele trabalhava numa fábrica de macarrão e passou por várias outras profissões e me criou e eu estou aqui. E eu tenho o maior orgulho do meu pai, sabe? As pessoas precisam entender que tem coisas que você não conquista de imediato, mas você vai conquistando vivência, experiência, vai levando testemunhos. Vitórias, né? São as pequenas vitórias. Que forma um cidadão, né? Sim.
A gente tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias. A gente tem que aprender... Que às vezes é tão grande, né? Nossa, tem dias que aquela pequena coisa para o outro é uma coisa grandiosa para você. Então, são as pequenas vitórias que tem que ser comemoradas para quando chegar na grande, saber comemorar também. Saber passar por dores, por dificuldades e saber que você aprende, mas você também erra, que você conquista, mas você também perde, que nem tudo é vitória, que vai ter um momento que você vai pedir demissão, mas vai ter um momento que você vai ser demitido, vai ter um momento que você vai querer desistir, mas vai querer começar uma nova história. Sim. Isso é normal da vida. Sim, e as pessoas têm que aprender que é a partir do sofrimento, que o sofrimento ele não é algo ruim, ele é algo que nos impulsiona para algo bom. E por muitas vezes, está aí o filme Divertidamente que mostra isso para vocês. Muitas vezes a tristeza ela vem para gerar o aconchego, para gerar o acolhimento. Então ela traz algo de bom depois. Sair do comodismo também? Também. Às vezes você não está feliz com o que você está vivendo. E essa tristeza, às vezes, vem justamente para te dar uma balançada. Uma balançada para você mudar. Muda! Sai do comodismo. Sim. Muito bom. Vem muito. Para a gente poder ajudar esse jovem a entender mais sobre a vida, valorizar mais a vida, um diálogo, uma conversa, você acha que os pais, os amigos, os familiares estão muito afastados uns dos outros? Acho que está cada pessoa no seu mundo, tentando viver a vida da melhor forma que consegue, mas elas estão precisando se conectar. Então, sair das redes sociais e viver de fato. Esqueçam os celulares por um tempo para viver, para criar conexões reais. Viajem, façam atividades ao ar livre, busquem fazer exercícios físicos em conjunto e não só apenas solitário com seu belíssimo fone de ouvido. Então, busquem sempre estar rodeados de pessoas e entender que somos múltiplos e entender que nós não somos iguais e que vamos ter que lidar com pessoas diferentes da gente. Muito bom. Para a gente finalizar essa conversa gostosa, a gente quer que você, apesar de ter dado essas dicas maravilhosas, fale o que vocês pretendem como psicólogos nesse mês de setembro, como alerta, e se tiver mais alguma dica para passar para os pais, para os amigos, familiares, parentes, enfim, todo mundo. Normalmente, nesses meses, as atividades, tanto de prefeitura quanto em escolas, fazem atividades de palestras e algumas atividades lúdicas para se falar sobre suicídio. Nós, psicólogos de consultório, estamos sempre abertos para atender vocês e tirar qualquer dúvida de vocês, assim como buscar sempre ajuda, tanto em ocasiões especiais ou até com um amigo, com um pai, estejam abertos a ouvir e abertos a falar. Muito bom, quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Isso, tem o Instagram, Psiane Luize, que lá tem todo o link na bio, que vocês podem estar entrando em contato tanto pelo WhatsApp ou lá pelo Instagram, que a gente conversa com vocês e tira algumas dúvidas. Muito bom, gente. E aproveitar esse momento que a Iane está falando aqui, nossa psicóloga, que fala desse mês que a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade e chamar a atenção. Às vezes teu filho te chama para fazer alguma coisa. Vamos fazer uma academia, vamos fazer uma caminhada, vamos andar de bicicleta. Mãe, vamos fazer algo. Às vezes chama um irmão, bate um papo para fazer uma coisa diferente. Você, às vezes, é quem está naquele local, é quem está com aquele celular, é quem está parado no tempo, está com uma preguicinha, com um cansaço. Faz um esforço. Esse momento que o teu filho está te chamando, esse momento que aquele irmão está te chamando para fazer algo diferente, é o momento do alerta. Vamos fazer alguma coisa? Todos os nãos que você dá também não é positivo. Tem alguns momentos que é um alerta também para você. Sai da mesmice. Um hoje que você tem não será do mesmo jeito amanhã.